Bom, pessoal, estamos aqui para mais um review. E o review de hoje nós estaremos falando de um livro que relata, que conta a história de uma professora de inglês que ministrava na Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos. Ela era lésbica, ativista da comunidade gay, uma acadêmica bastante que produzia bastantes artigos, que pesquisava bastante sobre a área, até que em 1999 o Senhor chamou para que ela fizesse parte do corpo de Cristo, né? Ela converteu-se ao Senhor. E você deve estar se perguntando qual o livro que eu estarei falando. O livro é nada mais, nada menos do que Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, né? Como vocês podem ver aí, subtítulo: A Jornada de uma Professora de Língua Inglesa rumo à Fé Cristã, da doutora Rosária Champagne-Butterfield. Então esse é um livro bastante impactante, né, para a comunidade cristã. A autora relata que ela começou a escrevê-lo em 2003, quando muitas pessoas solicitou para que ela contasse, relatasse um pouco do testemunho dela, mas ela tinha um certo receio, porque ela não queria relatar seu testemunho igual a grande maioria das pessoas falam dos seus testemunhos, numa perspectiva antropocêntrica, egocêntrica. E aí ela começou a escrever o livro e veio concluir o livro em 2012, ano em que o livro foi lançado nos Estados Unidos, e um ano depois o livro foi traduzido, né, para o português pela editora Monergismo, né, em 2013 lançado pela Monergismo. Então vale muito a pena você adquirir este livro. Aproveitando a ocasião também, deixe o comentário, interaja conosco para que nós possamos estar melhorando nos vídeos. É muito importante sua participação e o seu comentário. Então vamos falar um pouquinho da história da Rosária. Como eu havia falado, Rosária, ela era uma professora em uma universidade, ativista, LGBT. E aí nós temos na estrutura do livro 5 capítulos. Esses capítulos, eles totalizam 226 páginas. Nós temos o agradecimento da própria Rosária, o prefácio à edição brasileira, que é escrito por Carl Truman, e nós temos também o prefácio geral. No primeiro capítulo, ela vai intitular de Conversão e o Evangelho da Paz. Ela vai relatar um pouco como é que se deu a sua conversão, como é que aconteceu. Ela era uma pesquisadora e ela começou a estudar sobre a direita religiosa. E no que ela começou a estudar sobre a direita religiosa, ela lia muitos artigos sobre religião, sobre o cristianismo, lia revistas, também começou a estudar a Bíblia, né? Tudo isso para ela criticar, tudo isso para ela entender como é que essas pessoas se posicionavam em relação aos homossexuais. E aí o que acontece é que ela já havia publicado vários artigos e dentro dessa pesquisa ela publica um artigo. E esse artigo traz um certo impacto, né, na comunidade a qual ela vivia. E no que ela lança esse artigo, várias pessoas enviam cartas para ela. E essas cartas, ela começa a ler e ela separa em cartas que apoiavam o que ela havia falado e cartas de ódio em relação àquilo que ela havia falado. Só que dentre todas aquelas cartas, havia a carta de um pastor. E ela fala que a carta desse pastor, o conteúdo que ela continha, não se enquadrava nem nos apoiadores, nem naqueles que odiavam. Aquela carta continha perguntas, aquela carta continha indagações. E aquelas indagações, elas foram fundamentais para deslocar a Rosária da sua posição de conforto. Eram questões que provocavam os seus
pressupostos, o que é que ela fundamentava suas ideias e os seus pensamentos. Fazendo um parênteses aqui, de certa maneira, isso mostra o quanto nós cristãos precisamos ser pessoas que provoquem a sociedade, que saiba produzir perguntas que levem as pessoas a refletir e saírem dos seus lugares de conforto, né? A Rosária ela vai mostrar isso. E no que ela pega, né, essa carta desse pastor e começa a ler, isso vai deixando ela inquieta. Até que, um certo momento, né, o pastor havia colocado o número do telefone para ela entrar em contato, caso quisesse dar continuidade àquelas indagações que ele fez. E aí ela entra em contato com o pastor, começa a ir à casa dele e dialogar com ele sobre aquelas questões. E aí começa o processo de Deus trabalhar na vida da Rosária para que ela chegasse à conversão, né? E aí vai se estendendo a amizade dela com esse pastor, até que em 1999 ela se converte ao cristianismo, né? E aí durante esse processo de conversão ela vai apresentar algumas lutas, algumas dificuldades que ela enfrentou, que ela passou. A primeira delas que ela relata é quando ela ainda parte do corpo da universidade, né, como professora. Ela foi convidada para dar a aula inaugural, né, da universidade, daquele semestre, daquele período, e quando ela tinha sido convidada, ela ainda não era convertida, mas quando ela ministrou, né, a palestra, ela era convertida. E ela falou sobre o problema de Salomão, né, e ela disse que aquela fala dela trouxe um grande impacto para a comunidade universitária, né? De um lado, revolta, né? Porque era como se ela estivesse traindo a causa gay, a causa LGBT, e em parte também muitas pessoas procuraram conhecer mais o que é que levou ela ao cristianismo, o que é que causou toda essa revolução, toda essa mudança na maneira dela pensar, né? De uma ativista LGBT para agora uma cristã. Mas aí ela vai continuar, vai relatar as várias dificuldades que ela teve, às vezes com alguns membros da igreja, às vezes com a igreja, e como a igreja ela precisa ter um entendimento melhor, né, acerca das pessoas homossexuais. Ela vai mostrar como ela foi entendendo a natureza do pecado dela, né, vinculado a questões sexuais, como o pecado dela era tão sério como prostituição, como adultério, como outros pecados, e aí isso vai gerando um processo de arrependimento na Rosária. Então, tem vários elementos, né, que ela relata nesse primeiro capítulo, mas também não vou falar para não ficar muito extensivo, mas adquira o livro e você vai estar aprendendo muita coisa através do testemunho da Rosária. No segundo, ela vai falar mais especificamente sobre o arrependimento dela e o pecado de Sodoma. É aqui realmente onde ela vai compreender melhor, né, a sua condição enquanto pecadora, e onde Deus vai trabalhar na vida dela e ela vai se arrepender e assim virar uma propagadora do Evangelho de Cristo. No capítulo 3, os mocinhos, a santificação e o culto público. Ela vai relatar que ela foi a uma cidade mais pacata, uma cidade como se fosse do interior, e que lá ela observou como os cristãos eles manifestavam a fé pública deles. E aquilo ali trouxe um certo impacto também sobre a vida dela. Ali ela vai conhecer outras comunidades cristãs, vai se relacionar com outros cristãos em outra universidade, agora uma universidade cristã. Ela vai também relatar um namoro que ela começou com um rapaz cristão e teve algumas dificuldades, até que não desencadeou no casamento. Ela vai relatar algumas coisas assim, como é que se desenvolveu o processo de santificação dela, a maturidade, o entendimento das questões cristãs. E no quarto capítulo, ela vai falar um pouco sobre a sua família. Questões domésticas, casamento, ministério e adoção.
Então, a Rosária, ela adotou 4 filhos, né? Ela casou já na idade de 39 anos, casou com um jovem seminarista que se tornou pastor, e ela adotou 2 crianças abaixo de 1 ano, adotou 2 adolescentes, uma com 15 anos e um com 16 anos. E aí ela vai relatar um pouco como é que era a sua família. Ela vai falar também do seu ministério, como o ministério de misericórdia, o ministério de hospitalidade, pois ela sempre procurava ter a casa dela aberta para que pessoas viessem a conhecer o Evangelho, para que pessoas pudessem ter contato com o Evangelho. Fala também um pouco do ministério pastoral do seu esposo, como é que se dava essa relação. E no capítulo 5 ela conclui com a educação no lar e a meia-idade. Ela vai falar a importância da homeschool, a importância da educação no lar, por que ela optou por educar os filhos dela no lar, como ela via a diferença dos filhos dela educados no lar em relação às outras crianças educadas na escola pública, e ela vai falar muito sobre essas questões. Então é um livro bastante interessante, que traz muitas reflexões. Ela vai desenvolver esse conceito da adoção. Ela relata que uma certa feita ela estava em uma igreja, e aí chegou um rapaz até ela, né, e falou: agora é modinha, né, adotar crianças negras. É muito chique adotar crianças negras. Essa foi a palavra mais adequada. E aí a Rosária olha para ele e diz: você é cristão? Aí ele diz: sim. Aí ela disse: você acha que foi chique Deus ter lhe adotado? Você acha que foi chique Jesus ter lhe adotado? E aí aquele rapaz sai de cabisbaixo, né? Então ela mostra muito a importância da adoção, a importância do ministério de misericórdia, de acolher as pessoas. Ela fala da importância dos cristãos desenvolver mais a sua intelectualidade, trazer mais um impacto na sociedade, a questão da cosmovisão. Muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade de lidar com o diferente devido ao nosso entendimento de mundo, né? E ela trabalha bastante sobre isso. Então, a dica de hoje é Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Então, até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, sua interação é muito importante, né, como falamos no início do vídeo, e que Deus o abençoe.